Gente, vou trazer um cara aqui que é fantástico, meu amigo, o Thiago Antunes. Vem pra cá, Thiago Antunes. Esse é parceiro demais da Tudo conta. bem? Boa noite, Iverson Vaz. Boa noite a todos que estão nos acompanhando a partir de agora. Baita de um profissional, gente, bom caráter, profissional demais. E ele tem um quadro aqui no programa, Roteiros e Histórias. Histórias. Tem Isso história mesmo. para contar? Tem muita história para contar. Então, a partir de hoje, toda sexta-feira, estaremos ao vivo aqui, né? A partir das 8 horas aí, trazendo uma história diferente, uma história de superação, uma história aí de luta de alguém, um caso emocionante que aconteceu durante a semana, um caso marcante que aconteceu no Brasil, em Curitiba, enfim. Então, toda sexta-feira a gente vai estar aqui trazendo algo diferente, né? Começando uma parceria, espero que essa, viu, Thiago, seja a primeira de uma grande sequência, né? Com certeza. Agora, gostei dessa xícara aqui, hein? É mesmo? É, Isso aqui a mulher bacana. comprou pra mim, mandou fazer. Essa é minha, o boi não lambe. Tira a mão daí, não Olha pega só, na minha careca. E ela tá ali doido, olhando hein? já brava, né? Na próxima eu vou trazer o chicote aqui, que o chicote estrala, né? Literalmente. Mas falando de um assunto muito importante, né, Iverson, também aqui para os telespectadores que estão sintonizados a partir de agora no canal 13.3 da RMC TV. A gente vai falar um pouquinho nessa reportagem especial, mostrar, né, sobre a Covid, as consequências que teve a Covid a partir de 2020. Teve? Muitas consequências. Meu Jesus! Inclusive comerciantes que teve que fechar durante o lockdown. Como que eles sobreviveram, né? Durante o lockdown, teve que debriar, né, alguma outra forma para poder sobreviver, né? Conversamos também com pessoas que perderam seus entes queridos. E é uma reportagem muito especial. E tudo isso você vai trazer na íntegra, na reportagem que você produziu. É isso mesmo. Inclusive médicos que deram depoimentos importantes, relatos importantes e ainda também disseram assuntos relevantes para quem está assistindo a partir de agora. Você perdeu alguém conhecido, um ente querido? Eu não cheguei a perder ninguém da família, mas pessoas conhecidas próximas eu acabei perdendo, infelizmente. E que nem você falou, fora todas essas perdas, né, que são irreparáveis, eu acho que o que a gente tem de mais importante é a nossa vida, a nossa saúde. Você falou muito bem, lockdown no comércio, né, parou tudo. A gente não sabia para que lado correr, né? A gente ficou, sabe, traumatizado. E mesmo assim, Thiago, em vez das pessoas evoluírem, melhorarem, parece que piorou, né? Piorou. Inclusive, Iverson, neste ano já foram mais de 100 mil novos casos, mais de 500 mortes causadas pela Covid-19. Então, ela está aí. É importante essa reportagem até como serve de alerta, né? Para as pessoas aí que acham que acabou, que não precisa mais se cuidar. E eu venho trazer essa reportagem justamente para poder alertar a população. Bacana, então vamos acompanhar essa reportagem. Tem até vinhetinha, né? Tem vinheta, vinheta nova de estreia. Você não então, é fraco, hein? Então pode rodar, então, a partir de agora, Roteiros e Histórias com Thiago Antunes. Estou em frente a um pronto atendimento que nem sempre foi assim. Em 2020, a correria, o desespero e a dor transformaram cenários rotineiros em um verdadeiro caos, um colapso na saúde pública. A falta de oxigênio transformou hospitais em verdadeiras zonas de guerra. Era uma corrida contra o tempo, com médicos e enfermeiros lutando para salvar vidas em meio ao caos. Assim começava a luta contra a Covid-19, uma doença que mudaria o mundo. Foram anos de uma das maiores crises sanitárias da história do Brasil. A Covid-19 deixou um rastro de destruição, mais de 700 mil mortos e mais de 3 milhões de infectados. Uma tragédia que marcou o Brasil para sempre. Estamos na cidade de Quatro Barras, que fica aproximadamente 22 quilômetros de Curitiba. Viemos conhecer a história da Camille, uma jovem que perdeu seu pai durante a pandemia causada pela Covid-19. E viemos entender como tudo aconteceu na época e como ela tem vivido após essa perda 5 anos depois. Ela já está nos aguardando. Vamos entender um pouquinho melhor a história dela e mostrar para vocês, telespectadores, o que aconteceu de fato, que foi um ano muito difícil. Tudo bem, Camille? Tudo bom, Thiago? Obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço. Camille, eu sei que não é tão fácil de você falar sobre esse assunto, mas
Você que perdeu seu pai menos de um mês depois que ele foi internado, conta um pouquinho pra gente como que você recebeu o diagnóstico que ele estava com Covid. Na verdade, nós estávamos já meio apreensivos, né? Porque naquela época qualquer tosse, qualquer sintoma que fosse parecido com aquilo que a gente já ouvia falar e que via na TV, né? Via nos noticiários, nós já ficávamos apreensivos. Então, quando o meu pai e a minha mãe começaram com os sintomas, nós já começamos com aquele pensamento. Pode ser que seja Covid. E quando foi feito o teste que deu positivo, assim, foi um choque, né? Foi um choque, até porque todos os noticiários a gente via a gravidade da situação e de tudo, né, o que estava acontecendo. Meu pai era muito de futebol, então nós íamos bastante em campo de futebol, ele gostava, apesar de ter 69 anos, ele era bem ativo nisso, né? Ele gostava de pescar bastante também. E ele sempre foi um exemplo de homem, de caráter, de hombridade, de palavra. Então, o que eu gostaria de dizer ao meu pai, se eu tivesse a oportunidade hoje, seria que eu aprendi muito com a vida dele, aprendi muito com o caráter dele. Eu sinto bastante falta dele, mas que o legado dele continua. E hoje eu tenho um filhinho que, através dele, eu estou sentindo um pouquinho do que é o amor de um pai e de uma mãe. Então, gostaria muito que ele tivesse conhecido, mas eu acredito que ele está vendo, ele está, né, nos olhando. Só este ano, o Brasil enfrenta um aumento preocupante nos casos de Covid-19, com mais de 100 mil infectados e 500 mortes registradas segundo o Ministério da Saúde. Apesar do controle no ano anterior, a doença ainda ameaça a saúde pública. E para entender melhor esse assunto, vamos conversar com o Dr. Carlos Augusto, que irá responder algumas das dúvidas que surgem neste momento. Sabemos que a Covid está aí ainda, ela não teve um fim. Estamos tendo um número de casos que estão se elevando novamente. Então, desde o começo da pandemia até hoje, quando a gente instalou lá as medidas de prevenção, a higienização de mãos, álcool em gel, uso de máscaras, tem que ser tomada essa medida ainda preventivamente, mesmo tendo um pico de Covid ou não tendo pico de Covid. Não levar as mãos diretamente nos olhos, principalmente quando você ainda não higienizou ela, o boca, o nariz, que são as vias onde o Covid entra. Tá? O vírus da Covid é transmitido de pessoa para pessoa através de partículas, gotículas mesmo de saliva, ou enquanto você está conversando, durante um espirro ou uma tosse da pessoa contaminada. Um fato importante do vírus da Covid é que ele pode ser transmitido através da pessoa contaminada desde 2 dias antes dos sintomas aparecerem na pessoa até 7 a 10 dias após. Então isso dá uma janela grande para o vírus se propagar, pois mesmo a pessoa sem saber que está com sintomas, que está com Covid, já está transmitindo os sintomas. Isso é um dos importantes fatos ali que fez se propagar tanto assim o vírus da Covid. Ainda hoje a vacina é o principal agente contra a Covid-19, é a mais eficaz que nós temos. Como a maioria dos pacientes eles vão ter uma sintomatologia ali mais tranquila, mais leve, o tratamento é mais sintomático, geralmente um antitérmico e eventualmente um anti-inflamatório para esses pacientes. Temos os pacientes que, caso tenham que se internar, aí vão receber um tratamento individualizado, claro, como o suporte de oxigênio para os quais precisam. Alguns precisam de prevenção de eventos trombóticos, tá? Mas a princípio, ainda hoje, a vacina é o principal agente contra a pandemia do Covid. Conversamos com o Eduardo, que perdeu a sua mãe de forma inesperada. Ele relata que aconteceu tudo de surpresa. Acompanhe. Aí teve uma vez que ela ficou muito mal e a gente ficou também e achou que era Covid. Ela tinha que trabalhava. Aí a gente já começou a imaginar que era Covid, né? Pelos sintomas, ela não sentia gosto. A minha irmã, ela pegou Covid, mas ela não teve sintoma nenhum. Aí teve um dia que a gente decidiu fazer os exames, né? O exame. Aí ela não queria ir pro hospital, falava que ela ia morrer, que ela não queria. Aí meu avô levou ela pro hospital, passou nem uma semana, não deu nem uma semana e ela morreu. Só que os médicos falavam que ela ia ficar bem, falavam pro meu avô, pra minha avó, que ela ia entregar ela viva, que ela tava melhorando e que
tudo ia dar certo. Em 2020 tava toda aquela preocupação, né? Ninguém sabia como se prevenir, o máximo que sabia era do álcool. Todo mundo desesperado, né? Se chegava nos lugares, tipo, tinha 2 ou 3 pessoas ali, podia falar assim, você espirrava ali, tipo, no frente do povo, você já ficava com medo de achar que você estava com a Covid. Então era tudo esse desespero, né? O comércio foi fortemente impactado pelo lockdown. Tiago, proprietário de uma pizzaria, precisou se adaptar rapidamente para superar as dificuldades e manter o seu negócio de pé. No começo foi bem difícil, a gente teve que fechar as portas, teve que mudar o nosso formato de trabalhar, teve que ir atrás dos clientes. Foi bem complicado. Foi o aumento dos produtos, subiu demais as coisas. Eu tinha bastante medo mesmo de ter que fechar as portas, né? Tive que mudar todo o formato, eu mudei até de ramo, porque tudo que era do passado não valeu para mais nada, né? Agora é tudo internet, online. A vida ela vai continuar, mesmo com saudade. Foi algo que realmente marcou as nossas vidas, a vida de muitas pessoas. Mas o que eu tenho a dizer é: dê valor à família, valorize as pessoas que estão ao seu lado, os pequenos momentos. Isso é a única coisa que nós iremos levar. São esses momentos com as pessoas que nós amamos. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas a única certeza é que a saudade daqueles que partiu permanecerá. E a lição que fica é a importância de seguirmos unidos, especialmente ao lado da família. Olha, excepcional a tua matéria, hein? Parabéns pelo material. Recado dado. Roberto Cabrini, que se cuida, hein? Tá chegando aí bem o longe. Thiago Antunes, começando. Olha, realmente uma matéria muito bem produzida, né? Muito bem editada, bacana demais. Parabéns, hein, Thiago? Bom, aquilo que eu falei, né? Recado dado, o médico deu as orientações também. A gente entrevistou pessoas que teve experiências negativas, infelizmente, através da doença, né? Então, agora o que basta é nos cuidarmos. É verdade. Trouxe o pai e a mãe? Trouxe Traz o pai e a mãe aqui, ó. Vem aqui, vem só, aqui, só rapidinho. apresenta, Vem aqui. só fala o nome do pai e da mãe aqui. Aí, ó. Isso, o paizão e Vieram a mãe, acompanhar a né? gente aí, Aliás, ó. eu estive em Aí, ó. Colombo. Eu vou te contar, eu nunca fui tão bem tratado Vai lá. na minha vida como eu fui na casa de vocês. E que café maravilhoso. E aquela coxinha lá? Pena que o pó tá caro, né? Meu agora Deus tá. do céu. Tem lugar aí que estão cobrando 40 conto o pó de café. reais, Então é tá verdade. impressionante. E aquela coxinha é sensacional. Maravilhosa, né? Fala o nome do pai. Esse aqui é o Vanderlei, meu pai, e esse aqui é minha mãe, a Sueli. A mãe Sueli. Esse daqui estão prestigiando, né? Mais Que mais uma bacana. vitória aí. Parabéns. Ó, aí. e vem cá, deixa eu mostrar lá. minha esposa aqui também. Rapidinho, vem Tá pra cá, coladinho. porque o programa tá estourando. O Negrão Sorriso tá chegando, humorista aqui no programa também. Essa aqui é a minha esposa, a Shirley Junqueira. Todo o pessoal aqui. Gente, obrigado, viu, pelo Eu que agradeço carinho pela de parceria. todos vocês. E na próxima semana... Na próxima semana tem uma reportagem pra lá de especial. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. E semana que vem tem uma reportagem pra lá de especial, mas aí a gente divulga durante a semana. Bacana. Tá bom? Um Thiago, abraço. Deus Tchau, tchau. abençoe.